Olá, papudos! Tudo bem com vocês? Eu sei que tem muita gente querendo saber o motivo, ou melhor, os motivos pelo qual eu fiquei muito, mas muito bravo no final de semana. Eu vou contar pra vocês, eu prometo. Mas antes eu quero contar uma novidade muito, mas muito legal e que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Dia 6 de junho, o Papo de Fotógrafo completa 10 anos. Antes, né, aos trancos e barrancos, a gente está completando 10 anos. E vai ter algo muito, muito, muito especial para vocês. A gente vai fazer uma live para contar um pouco dessa trajetória, contar os perrengues, os bastidores. Vai ter sorteio durante essa live e participação de convidados especiais, de pessoas que vão lá com a gente presencialmente conversar. E, enfim, vai ter muita coisa muito, 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 muito legal. E eu espero que vocês participem, porque para concorrer aos prêmios só estando numa live com a gente, combinado? Deixa eu falar um pouquinho sobre os motivos que me deixaram puto. Apesar dessa alegria toda de falar dos 10 anos do Papo de Fotógrafo, tem algumas coisas que ainda me chateiam na fotografia. E quase todas elas estão relacionadas à, à relação profissional, né? A essa questão de um profissional respeitar o outro, que eu acho muito importante. Eu vou contar os dois casos. Vou começar pelo caso de domingo, que é um pouco mais leve, né, mais fácil de resolver, e depois eu conto o caso de sábado. Mas eu tenho certeza que se você acompanha o Papo de Fotógrafo, né, e de alguma forma aplica o que a gente compartilha aqui, os valores e os princípios que a gente compartilha nesse perfil, eu tenho certeza que você não faz. Mas é bom a gente dar um recadinho e se você puder compartilhar isso, passar isso para frente, eu sei que vai ajudar em algum momento, de alguma forma, outros profissionais e você mesmo. Você vai entender a hora que eu contar as histórias. Então vamos pela história de domingo. Domingo eu fui fotografar um aniversário infantil. Era num local onde eles alugam campos de futebol society, né? E funciona da seguinte forma, só para vocês entenderem o que aconteceu. Eles têm um espaço de lazer com brinquedos para as crianças. Eles separam um campo de futebol para as crianças brincarem, para jogarem bola. Inclusive, muito legal a organização. Eles fazem um campeonatinho, a molecada tem colete, time, narrador, juiz, enfim, como se fosse um jogo profissional mesmo. E um outro campo para os brinquedos infláveis para as crianças brincarem. Só que o aniversário era um de duas crianças, né? Então, ia ter bastante trabalho. O que que a mãe da criança fez para poder ter o registro de tudo, praticamente, assim, tanto da menina quanto do menino, dos convidados, do jogo de futebol, dos brinquedos? Ela me contratou para fotografar a festa em geral, né? Um pouco de tudo ali, um pouco dos brinquedos, do jogo, da festa, dos convidados, decoração, enfim, para fazer uma captação geral. E contratou o fotógrafo desse local, desse espaço, não vou citar nomes para não complicar ninguém, para fotografar o campo, porque ele é especialista nisso, ele trabalha nesse espaço ou vai com uma certa frequência para fotografar as pessoas que jogam bola lá e depois talvez vender as fotos para essa galera. E aí ela contratou ele para fotografar o campo. Então a gente dividiria o trabalho dessa seguinte forma: eu na área de lazer, esporadicamente alguma foto do campo, e ele no campo, lá garantindo o jogo dos meninos, porque eles jogaram da hora que chegaram até os parabéns. Então era o dia inteiro jogando, tinha campeonatinho, troféu, enfim, um campeonato mesmo pra molecada. E quando a família chegou, como já estava um pouquinho atrasada a decoração, a gente tinha que fazer as fotos né, tanto do menino quanto da menina na decoração, com a família e etc. E esse cara meio que tomou conta, assim, sem perguntar, sem conversar, ele meio que foi tomando conta, querendo dirigir a família para fazer a foto no bolo, sendo que essa seria a minha responsabilidade. Como tinham duas crianças, e como ele estava engajado, né, fazendo do menino, a gente resolveu fazer o da menina enquanto ele fazia o do menino. E aí eu inverteria, porque daí eu faria o do menino e ele o da menina, enfim. Ia se dar um jeito. Quando eu terminei o da família com a menina, a gente voltou para a mesa do menino, o menino estava chorando. Talvez porque a gente tivesse deixado ele sozinho, ou porque ele não quer tirar foto, né? Tava incomodado, porque o negócio dele era jogar bola. Ele queria ir pro campo. E aí já começou o primeiro problema, porque esse rapaz, essa pessoa, esse profissional, não deveria estar ali fazendo. Se eu estivesse fazendo, eu faria rapidinho, liberaria a família, eles estariam tranquilos. E aí começou a complicar um pouquinho meu trabalho, porque o menino já não queria fazer mais as fotos. Com jeito, com conversa,
um pouquinho, a gente conseguiu fazer tanto a foto dele quanto da menina. Enfim, essa parte já foi mais ou menos resolvida, né? Mas isso começou a me incomodar porque tinha interferência de uma pessoa que não deveria estar ali. Inclusive, eu confirmei com a mãe da criança se o trabalho teria sido dividido dessa forma e se tinha ficado claro para ele que ele não poderia estar na área de festa, já que ele foi contratado para estar só no campo. E na hora dos parabéns, quase aconteceu a mesma coisa. Mas como eu tinha o respaldo da família, eu meio que protegi a área, né? Dei uma de zagueirão, de quarto zagueiro, tomei posse do ponto mais importante para fazer a foto da família e tentava afastar ele um pouquinho para que ele não atrapalhasse a minha foto. Esse é um ponto. Isso já me deixou um pouquinho bravo, um pouquinho chateado, porque esse profissional deveria ter entendido um pouquinho o lugar dele. Tá, vamos relevar. Talvez a comunicação não tenha sido bem feita, tudo bem. Mas ele não se apresentou, não perguntou, não falou o que gostaria de fazer, se poderia fazer, enfim, tá? Mas foi resolvido. Temos lá o aniversário, espero que a família goste, que não sinta falta de nada, que esteja tudo certinho. Agora vamos ao caso mais complicado, ao caso que realmente me deixou bravo, realmente me deixou puto, e que de uma certa forma, como teve o segundo caso, aumentou ainda mais um pouquinho a chateação, um pouquinho o problema. No sábado anterior a esse aniversário infantil, eu fui junto com uma equipe fotografar e registrar um aniversário de uma pessoa importante, né? Importante e que teria a participação de pessoas famosas dentro do evento. Também não vou citar nomes para não complicar ninguém. Então, qual que era o papel da equipe contratada, oficial, que era a gente? O primeiro fotógrafo fotografaria e acompanharia a aniversariante. O papel dele é garantir boas fotos dela e também dela com os convidados e dos momentos que ela está passando ali com a galera. Qual era a minha função? Eu montei um flashzinho, um softbox. Todo convidado que chegasse, eu teria que fazer uma foto dele no cenário ali do espaço do evento para garantir, para que eles pudessem postar, para que eles pudessem fazer alguma coisa, mas ter uma fotinho deles bonitinha nesse evento. Então, a gente ficava meio amarrado, né? Porque a gente não tinha muito o que fazer até os convidados terminarem de chegar, até ela já fazer o social, enfim. Nesse meio tempo, chegou um outro profissional, né? Um profissional contratado por uma convidada, né? Uma convidada levou um outro fotógrafo. Acredito eu que ela tenha conversado com o aniversariante e tenha sido autorizado, já que, pelo que eu entendi, essa convidada de uma certa forma, faz parte ali da turma, de fornecedores também, enfim. Acredito que tem autorização da aniversariante. Mas essa pessoa chegou e não se apresentou, não falou para o que veio, não falou quem contratou, não falou o que ia fazer e não perguntou se poderia fazer, já que a equipe oficial estava lá e a gente estava na porta do negócio, então não tinha como não ver a gente ou não dar tempo de falar com a gente. E o que aconteceu, que me deixou muito, mas muito bravo, foi que, como esse fotógrafo foi contratado por essa convidada, acredito eu que ele teria que fotografar as coisas dela, para ela. E o que aconteceu não foi só isso, né? Ele acabou pegando alguns convidados, principalmente os famosos, principalmente aquelas pessoas que a gente tem que ter muito cuidado com o que vai postar, né? Porque muitas vezes não pode postar, inclusive nesse aniversário, a aniversariante só deixa uma pessoa fotografar os famosos, que é uma pessoa de revista, né? E que, por sinal, estava bem interagindo com a gente, então a gente estava trabalhando super bem juntos. Então ela só deixa essa pessoa fotografar porque ela conhece esses profissionais, ela conhece as pessoas, sabe o que pode, sabe o que não pode postar. Enfim, esse outro fotógrafo caçava os famosos ou as pessoas mais conhecidas e levava ela para algum canto para fazer uma foto mais elaborada, mais trabalhada, né? Já que ela não tinha compromisso nenhum, não tinha que entregar o padrãozinho de acompanhar alguém, ela tinha mais liberdade para criar, para fazer algo diferente. E foi isso que aconteceu. Só que, né, além de fazer isso, que eu já acho antiético, porque o seu trabalho, na verdade, é acompanhar a convidada e não fotografar os famosos da festa, ele postou esse trabalho, ele postou nos stories e marcou as pessoas.
o que dá a impressão de que aquele trabalho, aquele evento, foi fotografado por ele, né? Hã, e ele estava postando antes do fotógrafo oficial, ou seja, os convidados, essas pessoas talvez famosas ou nem tanto, eh, daria a impressão de que ele faria parte da equipe, o que não é verdade, e isso pode acontecer, pode dar um outro problema, já falo, mas as pessoas provavelmente iriam repostar, dando a impressão de que ele era o contratado e que ele era o fotógrafo oficial dessa festa. O que eu já acho uma falta de ética enorme, né? Eu acho desnecessário você criar esse tipo de problema. E outro problema, e que isso pode ser muito grave, é postar alguma coisa que não era permitido. Ou seja, já pensou se um convidado não queria que mostrassem que ele estava lá, né? É por isso que tinha uma fotógrafa que cuida só dos famosos, justamente porque ela conhece, ela interage, as pessoas falam ou não. Inclusive, eu presenciei em algum momento uma convidada que era famosa pedindo para não postar esse trabalho, para não postar aquela imagem que ela fez. Então, isso é muito perigoso, porque isso pode acarretar vários problemas, inclusive para aniversariante, porque o convidado pode ficar muito chateado de falar, poxa, lá no seu aniversário publicaram uma foto minha que não era para publicar. Pode dar problema para o fotógrafo oficial, porque as pessoas podem achar que esse cara era da equipe oficial que estava fotografando o evento, e a questão da ética, porque não era ele o profissional responsável por aquele evento, então vai parecer que era, porque ele fez postagens antes do oficial, marcou as pessoas sem necessidade, sem... Enfim, vocês entenderam, e isso me deixa muito, mas muito bravo, né? Eu até brinquei assim, falei algo sério, em tom de brincadeira, como eu sempre faço, que dava vontade de ir lá e dar um esporro no cara, mas eu não queria criar nenhum caos durante o evento e tal, enfim. Mas eu fico muito chateado. Então, eu quero deixar aqui, e é uma relação, deixa eu só fazer uma última observação. E isso acontece, não é só comigo que acontece, isso acontece com frequência, principalmente em casamento e aniversário, né? Que tem o fotógrafo do buffet, o fotógrafo da decoradora, o fotógrafo da assessora, que vão lá para fazer um trabalho específico, né? Fotografar só a comida, fotografar só a decoração, e de repente, no meio do casamento, o cara tá lá no altar da cerimônia, fotografando o casal. Ou tá no meio do ensaio querendo que o casal faça alguma pose. Não seja esse tipo de fotógrafo. Não seja esse cara inconveniente, não seja essa pessoa inconveniente. Se você foi para fazer decoração, faça decoração. Se você foi para fazer trabalho da assessoria, faça o trabalho da assessoria. Não saia do seu escopo, porque isso pode prejudicar de muitas formas a pessoa que foi contratada para fazer isso. E prejudicar no sentido de tanto atrapalhar as imagens, como criar um problema muito grave, como nesse caso do aniversário de sábado, que talvez, ou em algum momento, ele possa postar alguma coisa que não deveria postar, já que existe aí uma relação de confiabilidade com os convidados. Então, se você me acompanha, se você já viveu essa experiência, compartilhe com outras pessoas para que isso não aconteça mais, né? Que pelo menos a pessoa que está sendo contratada por alguém que não é a pessoa, não é o contratante oficial, não é o aniversariante, o casal, se apresente, pergunte o que possa fazer, o que não pode, se pode ou não. Quem trabalha comigo, quem já trabalhou comigo, sabe que eu sou super de boa, eu ainda ajudo, né? Falo, faz aí, depois eu faço. Enfim, a gente troca, faz essa relação. Mas pessoas que fazem isso, chegam, não se apresentam, não conversam, não perguntam se pode, se não pode, não falam o que veio fazer. Cara, isso me deixa muito chateado e muito puto. Me deixa muito puto mesmo. Então foi isso. É isso que tá me deixando muito bravo. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham ciência de que isso não é legal, não é ético, e que se puderem compartilhem com mais pessoas para que a gente possa mudar um pouquinho esse mercado e valorizar mais o nosso trabalho e o trabalho do colega e ser mais unidos. E não um querer passar por cima do outro, querer se aparecer mais que o outro, porque tem espaço para todo mundo. E eu tenho certeza que, de alguma maneira, esse vídeo vai ajudar. Tá joia? Então, um grande abraço. Ah, e não se esqueçam, dia 6 de junho, aniversário do Papo de Fotógrafo, a gente vai fazer uma live no YouTube. Muita gente querida vai aparecer, vai comparecer a nossa live e vai ter sorteio de prêmios muito legais. Inclusive, um dos prêmios está escondidinho aqui atrás.
e depois eu mostro pra você lá nas stories, tá joia? Então, grande abraço e até a próxima. Espero que não seja bronca.